Você se lembra de como as férias de julho duravam para sempre quando você era criança? 6 semanas que pareciam um ano inteiro. Dias que não acabavam. Tardes que se arrastavam de um jeito que hoje parece impossível. Agora um ano passa em alguns meses. O Natal voltou de novo. Outro aniversário. Mais um. E você não fez nada de errado. Não está distraído demais. Não está desperdiçando tempo. Seu cérebro está funcionando exatamente como foi programado para funcionar. O problema é que essa programação tem um efeito colateral que ninguém te avisou. Em 1877, o psicólogo francês Paul Janet descreveu pela primeira vez o fenômeno que hoje chamamos de aceleração subjetiva do tempo. A observação dele era simples. Para uma criança de 10 anos, um ano representa 1/10 de toda a vida que ela viveu. Para um adulto de 50, o mesmo ano representa apenas um cinquentésimo. A proporção muda. A experiência muda junto. Mas essa explicação proporcional, embora intuitiva, não é a história completa. O que realmente está acontecendo é mais interessante e mais perturbador. Seu cérebro não registra o tempo como um relógio. Ele registra o tempo como uma coleção de eventos novos. Quando você é criança, tudo é novo. A primeira vez que você anda de bicicleta, a primeira vez que você dorme fora de casa, a primeira vez que você vai ao cinema. Cada experiência nova exige que o cérebro processe e armazene uma quantidade enorme de informação. E quando você olha para trás, esse período parece longo, porque estava cheio. Com o tempo, a novidade diminui. Você já sabe como funciona um aeroporto. Já sabe o que esperar de uma segunda-feira. Já sabe o gosto do café que bebe toda manhã. O cérebro para de registrar essas experiências com a mesma intensidade, porque elas não exigem atenção nova. A rotina é eficiente e invisível. E o que é invisível para o cérebro, quando olhamos para trás, parece que não aconteceu. Há um experimento mental que ilustra isso bem. Imagine 2 semanas de férias em um lugar que você nunca foi. Língua diferente, comida diferente, ruas que você não conhece. Ao voltar, essas 2 semanas parecem ter durado um mês. O cérebro processou tanto que o período se expandiu na memória. Agora imagine 2 semanas fazendo exatamente o que você sempre faz. Mesma rotina, mesmo trajeto, mesmas pessoas. Ao olhar para trás, essas 2 semanas quase não existem. Não porque você não viveu, mas porque o cérebro não achou nada para guardar. O neurocientista David Eagleman chama isso de efeito do tempo retrospectivo. A duração que percebemos de um período não depende de quanto tempo passou, mas de quantas memórias distintas foram formadas. Tempo vazio encolhe na memória. Tempo denso se expande. Tem outro fator que ninguém gosta de ouvir. Com a idade, a velocidade de processamento neural diminui gradualmente. Não de forma dramática, não de um dia para o outro. Mas o ritmo com que o cérebro registra novos quadros da realidade desacelera levemente. Estudos com animais e modelos computacionais sugerem que um cérebro mais jovem processa mais imagens por segundo do que um cérebro mais velho. O resultado é que, quando olhamos para o mesmo período de tempo, o cérebro jovem tem mais quadros registrados. Como um filme em câmera lenta versus um em velocidade normal. O mesmo evento, durações percebidas completamente diferentes. O relógio não acelera. Você é que desacelera. Mas aqui está a parte que muda tudo. Se o tempo parece mais rápido quando o cérebro tem menos para processar, a conclusão lógica é que a solução não é desacelerar o tempo. É encher o tempo de coisas que o cérebro precise processar de verdade. Não mais tarefas, não mais produtividade, mais novidade, mais experiências que exigem atenção real, lugares novos, conversas diferentes, habilidades que você nunca tentou aprender, situações que te deixam levemente desconfortável porque ainda não sabe como lidar. Cada vez que você faz algo pela primeira vez, você está expandindo o tempo. Não o tempo do relógio, o único tempo que importa,
o tempo da memória. Existe uma pesquisa conduzida por Cindy Lustig e colaboradores, publicada no Journal of Experimental Psychology, que mostrou que adultos mais velhos que mantinham rotinas ricas em novidade reportavam consistentemente a percepção de que o tempo passava mais devagar do que pares da mesma idade com vidas mais padronizadas. A diferença não era biológica, era comportamental. Não era sobre quanto tempo eles tinham, era sobre o que eles faziam com ele. Tem algo melancólico nessa descoberta, porque ela implica que grande parte do tempo que sentimos ter perdido não foi perdido por acidente. Foi apagado pela repetição, pela segurança, pela escolha, muitas vezes inconsciente, de fazer o que já sabemos em vez do que ainda não conhecemos. A rotina protege e, ao mesmo tempo, apaga. E cada ano que passa mais rápido do que o anterior é o cérebro te dizendo que encontrou muito pouco que valesse guardar. Mas você ainda está aqui. E o que a neurociência do tempo nos diz é que não existe um ponto de não retorno. O cérebro continua formando memórias novas enquanto você continua dando a ele algo novo para processar. A pergunta não é quantos anos você tem. A pergunta é quantas primeiras vezes ainda estão à sua frente. O tempo não vai desacelerar sozinho, mas ele desacelera toda vez que você faz algo que nunca fez antes.